Sejam bem-vindos às Conversas do Centenário. Ao longo deste ano, entre maio e outubro, o Porto Canal está a promover, a partir de uma ideia original do Joaquim Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa, meu companheiro nestas conversas, está a promover mensalmente, uma vez por mês, uma conversa em torno de Fátima. Isto é, 100 anos depois, estamos a repetir a mesma periodicidade com que, entre maio e outubro de 1917, aconteceram os fenómenos na Cova da Iria, nas proximidades da aldeia de Fátima, que viriam a dar lugar àquele que é hoje um dos maiores santuários contemporâneos da humanidade. Mas, sobre Fátima, há muitas visões, muitas interpretações, e é isso que nós estamos exatamente aqui a fazer no Porto Canal, nestas conversas do centenário. No mês passado, em maio, tivemos a oportunidade de nos debruçarmos um pouco sobre a perspectiva teológica da Igreja Católica, a forma como Fátima evoluiu ao longo destes 100 anos, qual o seu significado, visões, aparições. Hoje vamos nos centrar um pouco mais sobre a própria imagem de Nossa Senhora, como é que ela evoluiu ao longo dos tempos, como é que ela foi interpretada. Mas vamos também ver outras visões de outras fés. E está talvez na altura, Joaquim, de apresentarmos aqueles que vão ser os nossos convidados da conversa de hoje. Muito bem, vamos a isto. Para já as boas-vindas a Isabel Bastos. Obrigada. É licenciada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Turismo pelo ISLA, Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Vila Nova de Gaia, é mestre em História da Arte Portuguesa pela Faculdade de Letras também da Universidade do Porto e é hoje docente de Turismo e Iconografia aplicada ao turismo. E tem como principais linhas de investigação a iconografia, com particular ênfase na iconografia religiosa, obviamente, no turismo cultural e religioso, e é investigadora também do Centro de Estudos Interreligiosos e do Turismo. Bem-vinda. Muito obrigada. O nosso outro convidado é Artur Vilares, é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma tese sobre congregações religiosas em Portugal, 1901-1926. É coordenador e investigador do Centro de Estudos Interreligiosos e Turismo ISLA, em Gaia. Investiga temáticas ligadas às ordens religiosas, à história da Igreja, teologia e história protestante. Foi fundador em 1997 e é presidente da Igreja Luterana de Portugal e autor de Lutero, As Portas do Paraíso, publicou em 1983 e é, de resto, a primeira biografia de Lutero, escrita por um autor e investigador português. É ministro da Igreja Anglicana. Bom, e se calhar começávamos exatamente por aí. Isto é, qual o papel de Maria na Igreja Luterana e, mais do que isso, em que aspectos é que Maria aproxima e também distancia as visões das igrejas reformistas, ditas protestantes, da Igreja Católica? Bom, essa pergunta é para o programa todo, espero, porque de facto é um tema central. É um tema central, quer na evolução da história da Igreja, quer, inclusive, no próprio diálogo ecuménico, vamos chamar-lhe, o diálogo ecuménico que atualmente existe, mas é de facto um tema central, porque tem que ver com algo de fundamental. Na Confissão de Augsburgo, a confissão de fé central da Igreja Luterana, de 1530, Melanchthon, no artigo 28, afirma que foi a partir do momento em que a Igreja começa a abandonar a doutrina central da justificação pela fé, que começaram a surgir outras doutrinas, novas ideias dentro da teologia cristã, da Igreja cristã. Vamos chamar de cristã para englobar os vários ramos da Igreja cristã. E de facto assim foi. Efetivamente, as Escrituras não têm naturalmente, para lá da própria anunciação, para lá da própria visitação, a partir daí, não é? E esta ligada ao Magnificat, ao Cântico de Maria, a partir daí, Maria, a Mãe de Jesus, aparece várias vezes na Escritura,
mas depois, na parte mais dogmática, vamos assim dizer, que são as epístolas de Paulo e outras, de facto não aparece nenhuma formulação mariana. O Novo Testamento é cristocêntrico e assim foi durante os primeiros séculos. Acontece que, a partir do século V, com o Concílio de Éfeso, de 431, nós vamos encontrar uma primeira formulação que é justamente a formulação da Theotokos, quer dizer, quando o Concílio de Éfeso decide considerar, porque estavam a debater uma questão cristológica das naturezas de Cristo, decide formular que Maria, porque transportou Deus dentro de si, então é corretamente, ou é possível de chamá-la Mãe de Deus. E nesse sentido, nós vamos encontrar, não a partir daí, porque essa declaração é cristocêntrica, a declaração de Éfeso é uma declaração cristocêntrica, é uma declaração que tem que ver com a afirmação da divindade de Cristo, mas a verdade é que mais um século ou dois e começam a surgir, a partir dessa formulação, começam a surgir de facto elementos daquilo que nós chamamos hoje, enfim, elementos marianos, não é? De uma teologia mariana que se começa lentamente a desenvolver, a introduzir. A Idade Média vai, enfim, apresentar de forma já mais explícita um papel que os místicos começaram a dar à Virgem, a partir, de facto, da Idade Média. São Boaventura, São Bernardo, enfim, começam a desenvolver essa ideia que acaba por, após a Contra-Reforma, Concílio de Trento em diante, nomeadamente com o início de cultos relacionados com o Sagrado Coração de Jesus, que rapidamente acaba por passar para o Sagrado Coração de Maria. Claro. E, portanto, essas formulações, ou essas, vamos chamar-lhe essas formas de piedade, ainda também dentro de raízes místicas, pós-Concílio de Trento, acabam por se começar a tornar, estamos a falar do século XVII, XVIII, princípio do século XIX, a primeira festa oficial dedicada ao Coração de Maria, pelo Papa de Roma, e, portanto, ao longo do século XIX, como aliás sabemos isso pelo estudo das ordens religiosas e congregações, muitas delas portuguesas, que foram criadas ao longo do século XIX, e que de facto recorriam à designação Sagrado Coração de Jesus ou de Maria, mas esta piedade, esta forma de piedade popular, que de facto as congregações religiosas espalharam, não é? De uma forma particular, leva a que ao longo do século XIX se tivesse cada vez mais começando a fazer a grande transição para aquilo que é uma teologia mariana contemporânea. Claro. Se bem que... Temos mais para falar. Sim, temos mais para falar mas esta é a evolução que aconteceu. Claro, por isso, esta é obviamente uma pergunta de retórica, mas falta a visão luterana. Para a Igreja Anglicana, exatamente, para a Igreja Anglicana e para a Igreja, para a Igreja Luterana. Para a Igreja Luterana e para as Igrejas da Reforma, não foi a Mãe de Cristo que surgiu a 13 de maio na Cova de Iria. Sabe que, de uma forma muito clara, e isto, enfim, felizmente estamos com liberdade de expressão hoje em Portugal, não é? E, portanto, liberdade religiosa. A verdade é que os elementos que estão relacionados com Fátima, os elementos de piedade, não é? Que estão relacionados com o Rosário, com a reparação do Sagrado Coração, ligado a esta piedade, enfim, popular, contemporânea. Estes elementos relacionados com as obras, relacionados com o sacrifício, relacionados com a promessa e o pagamento de promessas, e, portanto, esta teologia popular mariana, para um luterano, um teólogo luterano, é totalmente estranha à Escritura. Totalmente estranha. E, portanto, não estando aqui a julgar a fé individual, porque só Deus conhece a fé de facto de cada um, mas julgamos a doutrina e, de facto, aquilo que está relacionado com o culto de Fátima, obviamente que não se consegue identificar
um elemento essencialmente cristão naquilo que é o ensinamento tradicional das Escrituras e, digamos, o ensinamento histórico encontrado nos credos, encontrado, portanto, na boa tradição sólida da teologia cristã. É, de facto, um elemento novo, é uma transformação do ensino tradicional das Escrituras e, portanto, enfim, com todo o respeito que as convicções religiosas de cada pessoa sempre merece, a verdade é que para nós luteranos, de facto, Fátima não tem um elemento central cristocêntrico e, portanto, isso faz toda a diferença. Bem, o Artur Vilares ia falando de como temos aqui um grande acentuar do culto mariano ao longo do século XIX, mas também, como ele referia, enfim, toda esta devoção, todo este culto e esta imagética, afinal, vem-nos desde a Idade Média, ou ainda mais para trás. Eu diria que realmente a ideia de Theotokos foi, digamos, a expressão essencial da arte cristã relativamente à forma inicial como se representa Maria. De facto, o que se procura sublinhar é essencialmente que é a mãe de Cristo e é esse o ponto fulcral, daí ser frequentemente representada de forma frontal, imediatamente na época medieval, com Jesus no colo. Posteriormente existirão outras representações, à medida que surgem realmente novas visões de Maria, muito apoiadas por Bernardo de Claraval, que apoiou fortemente, de facto, a ideia do culto mariano, foi um dos principais impulsionadores durante a época da Idade Média, e realmente aí começam a surgir outro tipo de representações, novamente sublinhando a maternidade. Temos imagens belíssimas, um pouco por todo o país, que falam essencialmente da Nossa Senhora do Leite. Quem é a Nossa Senhora do Leite? Talvez hoje muito desconhecida por parte do grande público. Trata-se de representações em que surge Maria a amamentar. Tudo isto seria criticado duramente ao longo dos séculos, dado que se tratava de uma visão talvez demasiado profana da Virgem Maria, que era quase vislumbrada de forma sexual. Isto foi criticado e então começaram a, não digo a apagar, mas a esquecer essa forma de representação. Começaram, à medida que foram substituindo com novas modas diferentes representações da Virgem, e então essas sim vão começar a sublinhar outro tipo de representação em que Maria aparece isolada. E esse trata-se de um fato extraordinário na história da arte, em que Maria aparece isolada e sem Cristo, que era afinal o ponto essencial da fé. Só voltar um bocadinho atrás. Ainda no tempo da Nossa Senhora do Leite há também outro tipo de representação, também de alguma forma nos leva para a questão da sexualidade, ou não, leva-nos para a Mãe de Deus, que são as Nossas Senhoras do Ó, que também são muito... Exatamente. Isso aí trata-se realmente de uma boa história, porque as Nossas Senhoras do Ó também foram sendo escondidas, alteradas, modificadas mesmo, essas aí de uma forma clara. Escondendo a gravidez? Escondendo a gravidez, sim, utilizando planejamentos para a cobrir e para tentar evitar que demonstrasse estar grávida, que é algo estranho, porque nós todos, creio, consideramos que a Virgem foi mãe. É esse essencial, o ponto essencial da fé. Joaquim, hoje... Esse aspecto da gravidez é ostensivamente declarado num friso do Mosteiro da Batalha. Exatamente. Que tivemos a ocasião de visitar e que mereceu da Isabel numa análise. Gostaríamos, enfim, de reproduzir essa faceta que me parece muito interessante dentro da arte portuguesa e também com ligações ao político. Portanto, entramos aqui numa dimensão política na medida em que o Mosteiro da Batalha tem uma marca, tem uma insígnia que, enfim, é uma espécie de segunda etapa de ligação entre a terra e o céu, se quisermos, entre o Estado português e o céu. Exato. Depois da Batalha de Ourique, marcada pelo filho, agora temos uma marca através da mãe. Exato, de facto começou mesmo antes, podemos falar, por exemplo, de uma lenda ou de uma história que marca a tradição portuguesa relacionada com Maria, que teria a ver, embora de forma quase póstuma, a Dom Afonso Henriques, que é a Nossa Senhora do Cárcere, o tal milagre que seria e que marcaria Dom Afonso Henriques, dado o seu problema na perna, aparentemente. No entanto, devemos também considerar que isso aí seria, de facto, posterior. E é com Dom João I que surge esta nova imagem da Virgem como protetora de Portugal.
começa a surgir, vai ser repetida ao longo dos séculos. Surgem diversas representações. Ainda hoje vemos a Nossa Senhora de Conceição, mesmo em Santa Cruz de Coimbra. A consagração da Imaculada como Rainha de Portugal com Dom João IV. Não é? E então, a partir daí, marca um momento tão essencial. Não é? É o cúmulo dessa ligação entre o céu e a terra, entre a terra portuguesa e o céu. Não é? E é a partir desse momento em que, de facto, os reis vão deixar historicamente de utilizar a coroa, porque foi doada à Virgem. É essencial, são pontos essenciais da história de Portugal e que demonstram realmente essa ligação que primeiro era com São Tiago, depois passa a ser com Cristo, cristocêntrico, e depois torna-se, de facto, mariana. Eu queria pegar aqui novamente na questão das Nossas Senhoras do Leite, das Nossas Senhoras do Ó, esta questão da Virgem. Começamos agora aqui a falar da Virgem e essa é um ponto comum entre a Igreja da Reforma, a Igreja Protestante e a Igreja Católica, isto é, o dogma da Virgindade de Maria. Em primeiro lugar, a Igreja Luterana é, entre as várias igrejas da Reforma, é a única que usa de uma forma clara e tranquila a expressão Mãe de Deus. Não temos nenhuma objeção. Ela foi uma decisão conciliar de um concílio ecuménico, o concílio de Éfeso, não é, de 431, e, portanto, não há a mínima dúvida sobre essa formulação dogmática. Ao mesmo tempo, quando a Reforma aconteceu, Lutero teve que abordar naturalmente a questão mariana, porque os finais da Idade Média já traziam elementos de invocação mariano e, portanto, é muito interessante ver como é que Lutero depois vai então abordar o marianismo. Lutero, pessoalmente, ele era padre, era monge, e, portanto, ele pessoalmente tinha uma devoção por Maria, enquanto padre. Essa devoção particular, privada, e a forma muito encomiástica, muito até sublinhante, não é, com que ele se refere à Virgem. Há uma afirmação muito interessante de Lutero, quando chama de néscios aqueles que não acreditavam na virgindade perpétua, não é? Enfim, o Lutero não pedia autorização para falar a ninguém. E, portanto, ele tem essa posição. Mas era uma posição privada. O que faz a diferença também aqui é que era uma posição privada, pessoal, não é? Lutero entendia e aceitava sempre virgem. Eu, pessoalmente, como pastor luterano, aceito essa formulação, pessoalmente. Mas eu não a formulo como dogma e que todos têm que acreditar, porque, de facto, a Escritura é omissa sobre isso. E, portanto, é uma questão de convicção pessoal, de fé pessoal, privada, de devoção privada. E Lutero manteve essa visão, digamos, na sua abordagem de Maria. Nunca nos esqueçamos que ele, no Wartburg, fez não só a tradução do Novo Testamento, não é o grande momento, enfim, do nascimento da linha alemã moderna, mas fez também, por exemplo, o comentário ao Magnificat, exatamente nesse mesmo exílio no Wartburg. E, portanto, mas o Magnificat, que depois o grande compositor luterano, chamado Quinto Evangelista, entre os luteranos, Johann Sebastian Bach, adapta também à música, a cantata o Magnificat. O Magnificat é o cântico de Maria, é o cântico da Bem-aventurada Virgem Maria, mas é um cântico, mais uma vez, é um cântico teocêntrico. O cântico não é sobre ela. E por isso Lutero compõe um comentário bíblico sobre o Magnificat. Bach, profundamente luterano, compõe uma cantata sobre o Magnificat, e isso é o que, de facto, a Igreja Luterana manteve. Um profundo e central respeito pela Mãe de Deus, pela Bem-aventurada Virgem Maria, inclusive com a posição do próprio Martinho Lutero de crer na virgindade perpétua, independentemente depois no meio luterano haver, e no meio protestante no geral, haver várias posições, se Maria teve filhos ou não, enfim, esse é um campo aberto de discussão, mas a verdade é que, pessoalmente, Lutero manteve essa posição. Agora, onde é que reside a diferença? A diferença reside num elemento muito fundamental, que, mais uma vez, está expresso depois também na Confissão de Augsburgo, da autoria conjunta de Melanchthon e de Lutero, que é a de que os santos, incluindo a Bem-aventurada Virgem, devem ser modelos de fé, devem ser seguidos, são motivos de inspiração para cada um de nós, mas não oramos a eles.
eles não são mediadores. E isso faz toda a diferença. Numa altura em que hoje, por exemplo, Maria já aparece às vezes relacionada com a própria Trindade, com o interior da Trindade, e aparece já como medianeira de todas as graças. Digamos, essas expressões são muito, digamos, no fio da navalha, não é? Que tanto podem cair para um lado como para o outro, mas medianeira, e portanto isto, obviamente que, do ponto de vista da formulação doutrinária, o catecismo mais recente, de João Paulo II, enfim, a formulação percebe-se até onde é que vão. O problema é que depois na prática popular, na piedade popular, enfim, salta-se o muro e entra-se, enfim, em tudo aquilo que é uma piedade mariana, que já não é cristã no sentido em que Cristo já não está no centro e que para chegar a Cristo ainda por cima é preciso passar por alguém, que é Maria, e portanto não há acesso direto a Cristo, não há acesso direto a Deus, mediante Cristo, que é o que a Escritura ensina. Portanto, isto é totalmente, eu diria com toda a franqueza, irreconciliável, porque não há, pode-se dialogar e deve-se dialogar, e as várias, enfim, igrejas, obviamente, têm-se respeitar mutuamente, isso é o óbvio. Agora, do ponto de vista da formulação teológica, as diferenças são completamente intransponíveis enquanto se mantiver, digamos, uma abordagem bíblica, por um lado, daquilo que a Escritura diz e revelou, e, por outro lado, enfim, uma piedade popular que o tempo foi solidificando, não é? E alterando. Claro. E há ainda um outro dogma por parte da Igreja Católica, que é óbvio, tanto quanto sei também, as igrejas protestantes não seguem, que é a da própria concepção virginal da própria Maria. Isto é, ela também teria sido concebida sem pecado. Sim, exatamente, porque se Maria foi concebida sem pecado, obviamente que a mãe de Maria também teria que ter sido concebida, isto do ponto de vista meramente racional e muito comezinho. Mas, formulando seriamente, é evidente que tudo isso são desenvolvimentos posteriores. Mais uma vez estamos a falar disso. Os primeiros séculos, e nós lendo quer os textos apostólicos, e depois lendo os próprios pais apostólicos, os pais gregos, os pais latinos, até um século V, nós temos de facto aquela solidez do recurso às escrituras, da convicção cristocêntrica muito grande. Os pais da Igreja são de facto importantíssimos na compreensão de que até à altura em que começa efetivamente as alterações a surgirem e o marianismo a começar a entrar e, portanto, Cristo a começar a ser empurrado assim por uma posição lateral no altar, ou às vezes fora do próprio altar já, mas tudo isso nós não encontramos, esse marianismo nós não encontramos nos primeiros séculos da Igreja. Não se encontra. E insisto, a formulação de Éfeso é cristocêntrica, não é mariana. O centro daquela formulação dogmática é exatamente centrando em que Cristo era Deus. E por isso, quem o transportou durante a gravidez foi a bem-aventurada Virgem, é Mãe de Deus. E nesse sentido, a formulação de Éfeso é excelentemente cristocêntrica. Joaquim, eu fazia-te também uma pergunta. Claro, que é, com certeza. mas esta emergência de Maria no seio do cristianismo ao fim de alguns séculos não terá a ver, afinal, com a emergência de algo que está muito mais para trás, isto é, numa religião que é, de facto, cristocêntrica. Mas não há, e isso as primeiras imagens de alguma forma nos evocam, não há aqui um apego a crenças muito mais antigas em torno de figuras femininas? Eu penso que sim. Há aqui um fundamento óbvio com relação ao conceito de grande deusa. As deusas no feminino, que nos são legadas pelas culturas que nos visitam ao longo da nossa pré-formação, as culturas mediterrânicas, próximas orientais, enfim, com as deusas ligadas à terra, à fertilidade, que no fundo depois vão ser, digamos que, mitigadas com outras designações, nomeadamente Ísis, nomeadamente a Deméter, através da desviação grega, através da desviação romana, que naturalmente são transportadas até nós e esses contributos são, digamos, fecundados no solo
onde nós somos formatados ao longo da história, e que vão desencadear e vão desembocar num grande rio que é a piedade popular ou a religião popular, que tem o seu quê de mágico, é óbvio, tem, digamos, esses arcanos que nos transportam para esses conceitos muito antigos, mas que, se quisermos remontar, inclusive, ao Paleolítico, como sabemos, cerca de 30 mil anos atrás, nós já tínhamos essa prefiguração da chamadas grande Vênus da fertilidade, as Vênus do Paleolítico. Portanto, é algo que remotamente está nos nossos genes, no nosso ADN, como agora se diz frequentemente, não é? E, portanto, nada disso é estranho, porque tem a ver, de facto, com uma prática que acabou, no fundo, a Igreja Católica, em termos institucionais, de tolerar ou de aceitar, porque, obviamente, não podia repugnar e pôr de lado, não é? Porque, de facto, digamos, é um peso de massas muito importantes e as igrejas, nomeadamente a Igreja Católica, têm que contar com o apoio popular e essas práticas são, digamos, legitimadas, embora não teologicamente fundamentadas, como diz eu peço desculpa de interromper, nós estamos neste momento a ver, por exemplo, ali uma imagem muito interessante, a transição, não é? digamos, das deusas antigas, nomeadamente os arquétipos ligados, inclusive, às civilizações egípcias, não é? E a transição já com os ícones, se quisermos, enfim, das ortodoxias gregas, as conceições das Theotocas, não é? Da mãe, no conceito que derivou do Concílio de Éfeso e que formata muito esta proximidade, esta iconografia, parece-me que fala por si, não é? Esta iconografia que nós estamos a ver fala por si, esta homologia desta representação. Portanto, temos aqui uma linha de continuidade com reinterpretações, com reformulações, se quisermos, Isabel pode explicar isso melhor, não é? Que foram sendo adotadas e reincorporadas na tradição do catolicismo português. Eu acho, agora, se me posso interromper... Claro, isto é uma conversa. Porque exatamente o que o Joaquim Fernandes está a dizer, eu acho que é interessantíssimo, mas prova exatamente o que eu tinha dito há pouco, é que, efetivamente, o marianismo, tal como se desenvolveu e hoje, século XXI, se solidificou, não é? E constitui, dentro da Igreja Cristã, no geral, constitui já algo que começa a ser outra coisa, uma outra formulação religiosa, prova exatamente que foi o afastamento das fontes das Escrituras que levaram a que o marianismo se desenvolvesse. Porque, havendo uma fidelidade ao texto bíblico e à palavra de Deus expressa nas Escrituras, não era possível desenvolver toda esta mariologia, não é, que entretanto se solidificou, porque ela é tardia, ela é posterior, de facto, aos primeiros séculos em que a teologia se estabelece, a teologia cristã, genericamente aceita pelas igrejas cristãs, é estabelecida, e, portanto, o marianismo acaba por ser um elemento que se desenvolve já a partir da Idade Média, e estamos a falar século VII, VIII, a partir dali, mas que, efetivamente, tem elementos exteriores, eventualmente. Eu acredito que sim. E, enfim, Fátima e outros santuários são disso prova também, a forma como aparecem, o sentido que têm para lá do próprio local, do próprio significado concreto. Mas, de facto, o que foi afirmado é isso mesmo. Sim. Temos aqui uma linha de avatares, reconstituições, reatualizações, revisitações e, ao mesmo tempo, uma mesma entidade, no fundo. Como pastor luterano, de afastamento da Escritura, justamente. O que me parece, de facto, notório, em termos até da história da arte, que a Isabel concordará, é, de facto, a fecundidade das representações. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de trazer este álbum fabuloso, O Céu na Terra, não é? De uma investigadora francesa, a Sylvie Bernet, que representa exatamente toda essa trajetória, enfim, executada e desempenhada pelas grandes vozes da Idade Média, não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista artístico, não é? De facto, tem uma fecundidade e uma pletora de representações fabulosas, onde se marca, de facto, a importância da convivência e das geografias católicas, nomeadamente da vivência monástica, dos conventos, enfim, de toda uma elite que vai, no fundo, conviver
com a Virgem Maria, com as suas representações, naturalmente, se quisermos, visões interiores, mas que são formatadas e vão depois projetar para o exterior aquilo que vai ser, de facto, os grandes fundamentos da piedade popular, das grandes peregrinações, dos grandes cultos, em sede de santuários que vão aparecendo, nomeadamente na nossa Alta Idade Média, desde a Peneda, não é? Que naturalmente antecede muitos séculos Fátima, e portanto tudo isto é uma linha de continuidade que tem, no fundo, algo a ver com aquilo que eu chamarei uma espécie de reserva natural, de um património imaterial, espiritual, que acaba por ser também da humanidade, mas que nos diz muito em termos da nossa comunidade nacional e, portanto, tem uma marca muito impressiva. Obviamente que Fátima é um dos 3 maiores santuários em termos de visitas, em termos demográficos. A Senhora da Aparecida, creio que ainda continua a ser, no Brasil, a primeira em termos de número de afluências. Depois temos Lourdes ainda, depois Fátima, que se aproxima já muito em termos da frequência de Lourdes. Portanto, esses 3 grandes santuários, de facto, hoje marcam uma vivência que eu considero exatamente inscrito num património imaterial que, salvo todas as discussões e reservas teológicas que se possam aqui formatar, faz parte da estrutura, digamos, da evolução das sociedades humanas, não é? Não sabemos o que é que vai ser a evolução daqui para a frente, para os próximos séculos, mas o que é facto é que não será desprezível considerar que isto faz parte do nosso património, não é? Faz, certamente, e Maria está imbuída na cultura nacional, de facto. A sua plétora a nível imagético demonstra realmente também isso, essa riqueza que nós temos, essa ligação íntima com a Virgem, e, no entanto, também demonstra que houve realmente uma alteração a nível mesmo dos próprios santuários. Falando de santuários, como estava a fazer, realmente temos aqui de referir, por exemplo, um ponto que eu creio que a maior parte da população portuguesa desconhece, que é realmente o Santuário de Nossa Senhora de Lapa, em Lamego, Sernancelho, para ser específica, e que tratava-se de um ponto de referência a nível de peregrinação mariana, e, no entanto, hoje em dia é quase desconhecido, infelizmente, porque aquela imagem da Lapa, embora existissem 2 versões, uma delas teria um menino no colo e uma outra já seria isolada, foram fontes de inspiração para a própria imagem da Nossa Senhora de Fátima. Quando a fizeram, tem muitas proximidades visuais e demonstra realmente que houve uma ligação, há uma espécie de continuidade, mas também uma evolução a nível imagético, tal como acabou de falar. Mas, Isabel, essa evolução da imagem de Nossa Senhora entre nós, que vai deixando de ser do ó, deixa de ser do leite, começa depois até a perder o menino. Exato. Mas vai ganhando uma série de outros adereços, muitas vezes, não é? Que tem a ver com os diferentes cultos marianos. Como é que isso se processa iconograficamente? Essencialmente, acho que o ponto de viragem que devemos necessariamente falar é com o Concílio de Trento, que vai ter várias sessões, mas em 1563 faz-se uma sessão sobre as imagens. Essa sessão, por si só, não dá grandes referências aos pintores sobre como é que devem fazê-lo, mas referem realmente que devem evitar tudo aquilo que seja desonesto. O que é que isto quer dizer? Qualquer momento de nudez, relativamente a Maria, deve ser evitada. A partir daí vão surgir diversos livros, diversos tratados, esses sim por pintores, por teólogos também, em que darão recomendações aos artistas como é que a devem pintar. E vai surgir aqui uma ideia que, de certa forma, não é nova, já existia na época medieval, mas de uma forma diferente. A Imaculada vai surgir a partir da ideia da ligação entre Maria, que no fundo só surge mesmo no Novo Testamento, com a esposa do Cântico dos Cânticos, que surge no Antigo Testamento. E ao fazer essa ligação, dado que a consideram como uma esposa que surge nesse cântico nupcial, esse poema belíssimo do Antigo Testamento, dado que a consideram como tal, dão-lhe os mesmos atributos. Vai surgir, por exemplo, a estrela. A estrela vai surgir também, de certa forma, em Fátima, vai estar lá presente. Uma série de atributos marianos que surgem exatamente a partir do Cântico dos Cânticos, a estrela, a fonte selada, o jardim selado, as próprias flores que surgem referenciadas no Cântico dos Cânticos, vão ser depois flores de Maria. A flor do campo, a rosa mística e também uma outra que é essencial, que é a açucena, a ideia do lírio. Embora a açucena e o lírio em português sejam uma coisa diferente. Devemos, de facto, dizer açucena, embora seja da família das liliáceas. Essas ligações todas permitirão uma alteração, primeiro, de cores. Normalmente, por tradição, representava-se Maria de rosa, associada à ideia da carne, e também ao azul, à ideia celeste. E vai haver uma alteração, com diversos momentos. Beatriz da Silva,
portuguesa, referia uma visão de Maria com branco e azul. E essa aí vai se tornar depois, eventualmente, só branca, para demonstrar que era de facto completamente imaculada. É isso que vemos em Fátima. Estas referências à construção da imagem levam-nos a evocar algo que tem muito a ver com Fátima, onde chegamos digamos, à construção do estereótipo da imagem de Fátima. Talvez possamos falar um bocadinho sobre isso. Temos algo de novo também a revelar, não é? Aliás, pedi ao realizador para nos colocar as imagens do grupo 5. Desde muito cedo, e isso é uma coisa que Joaquim poderás desenvolver, desde muito cedo que existe a vontade por parte da Igreja, ou de uma parte da Igreja Católica, de logo a seguir a 1917 colocar-se, assinalar o lugar da Cova da Iria com uma pequena capela e a colocação de uma imagem que é encomendada a uma famosa oficina do Porto, que por sua vez a vai encomendar aquele que era um dos grandes escultores santeiros que trabalhavam entre nós na época. José Ferreira Tedinho, de resto, faz parte de uma elite de escultores santeiros de várias gerações que chegam até aos nossos dias. E é José Ferreira Tedinho que vai, de facto, conceber essa imagem, mas num primeiro momento muito inspirada, não tanto nas descrições dos videntes, nomeadamente de Lúcia, mas ter-se-á inspirado numa outra imagem de Nossa Senhora da Lapa. Nossa Senhora da Lapa. Segundo sustenta o professor Xavier Coutinho, já falecido, mas grande autoridade em História da Arte, não é? Exatamente. E, portanto, é uma referência interessante que nos leva a pensar, de facto, como é que nós chegamos à consagração do estereótipo, que hoje figura como Virgem Maria de Fátima, não é? Portanto, tem aqui uma história muito curiosa, porque há divergências. Sim, depois... Nós sabemos que há divergências entre os relatos primitivos de Lúcia, não é? Que eu me vou permitir sintetizar brevemente para quem nos segue lá em casa. Eu já agora aproveito para que ponham entre parênteses as vossas crenças e as vossas descrenças, enfim, nestes momentos em que apresentamos algo de novo, mas que eu me permitir então citar. No inquérito paroquial de 29 de maio, conduzido pelo pároco Manuel Marques, a Lúcia descreveu do seguinte modo a senhora muito bonita de um branco que dava luz. Uma figura feminina muito bela, de olhos negros, envolvida por uma luz que cegava. Media cerca de 1,10 m de altura, e aparentava uma idade entre os 12 e os 15 anos. Vestia uma saia travada, branca e dourada, aos cordõezinhos de cima a baixo e atravessado. Um manto tipo capa que descia até a orla do vestido, que não descia até aos pés. Trazia algo na cabeça que lhe cobria as orelhas e os cabelos. Pendia-lhe do pescoço um cordão com uma bola luminosa à altura da cinta. Ora, este é um aspecto curiosíssimo, que, aliás, é sublinhado e é apoiado pelos relatórios, se quisermos assim chamar, da própria Lúcia ao escultor, não é? Sim, aliás, estamos a ver aqui uma imagem exatamente do escultor. Este escultor é um outro escultor, é irmão de José Ferreira Tedinho, é o Guilherme Tedinho. É um homem que trabalha com o seu irmão mais velho nas primeiras imagens de Fátima, mas que depois se vai autonomizar, ele casa, vai viver para Santa Cruz do Bispo, e é aí que desenvolve a sua oficina, que vai ser responsável por, enfim, pela distribuição de centenas de imagens de Nossa Senhora de Fátima por todo o mundo. E Guilherme Tedinho tem esta preocupação de se encontrar com Lúcia e de perceber exatamente como é que era a imagem, e, portanto, fazer aqui algumas alterações às representações iniciais. É das poucas pessoas que têm, enfim, autorização para se encontrar com Lúcia, já em Coimbra. Há até uma troca de correspondência entre os dois, para lá das visitas, e há mesmo um inquérito que Guilherme Tedinho entrega à Lúcia, que depois lhe responde. Datilografado, não é? Datilografado, portanto nunca saberemos se é mesmo Lúcia que responde, mas, enfim. Mas é enviado. Já agora, só uma primeira informação, toda esta documentação e mesmo estas imagens, a evolução das imagens, pode-se ver num núcleo museológico dedicado a Guilherme Tedinho, em Santa Cruz do Bispo, onde, entre outras coisas, estão de facto esses documentos, e onde se vê essa questão muito curiosa de falar. Esse aspecto que eu queria assinalar, porque tem relação com uma questão que eu queria colocar. Exatamente que esta bola descrita inicialmente em 1922, num manuscrito da própria Lúcia, acabar-se-ia por transformar nas suas memórias tardias de 1941 numa primeira ideia de coração. Portanto, há algo que me parece aqui que já é marcado muito pela toda uma literatura, toda uma apologética em torno do dogma da Imaculada Conceição.
O que é que acha, Isabel? Acho que sim, acho que faz todo sentido e é pertinente fazer esse pensamento, porque, de facto, nós não entendemos bem como foi feita, como se processou essa alteração tão súbita, aparentemente tão súbita da imagem, apesar de existir um grande espaço cronológico entre esses primeiros relatos, essas primeiras descrições de como seria a Virgem, de facto mudou muito. A realidade é que a primeira imagem, conforme foi descrita, não seria teologicamente aceitável. A própria imagem bateria de forma chocaria com os cânones da Virgem na altura, pelo que era necessário alterá-la. É assim tão simples. Até a questão do vestido não chegando ao rolo dos pés, não é? Portanto, existem depois também descrições... Um bocadinho perturbador, não é? Um pouco. Sim, e vai novamente contra ideias clássicas sobre como é que se deve vestir, qual é a indumentária da Virgem. Claro. Creio que existe uma outra descrição que refere que tinham uns botões, ou seja, uns brincos, muito junto às orelhas. Exatamente. Portanto, é tudo aquilo que nós não estamos habituados a pensar a Virgem com brincos. Certo. No entanto, essa alteração da bola para o coração tem necessariamente a ver com outro pensamento que vai surgir, vai existindo um crescendo a nível da história da arte relativamente à adoração do Sagrado Coração de Jesus. Vai terminar de uma forma fulcral com a Santa Maria Margarida Alacoque, e essa aí vai ser a principal teóloga, teve visões, e a partir daí vai sendo uma criadora de teologia, mesmo não sendo teóloga, vai sendo uma criadora de teologia e de imagens, por essa via. Vai surgir sobretudo a nível da visão mística. A partir daí faz-se, se existe um Sagrado Coração de Jesus, tem de existir um de Maria. O contraponto, não é? Exatamente. Existe o contraponto realmente entre o cristocentrismo e depois também uma nova ênfase, esta sim mariológica. Até porque existe o dogma já, digamos, formatado desde 1854, por decisão, enfim, papal, Vaticano, e, portanto, há toda uma indoutrinação que, no fundo, acaba por chegar à Lúcia e aos seus confessores jesuítas que a enquadram, não é? E que vai repercutir-se depois na redação das próprias memórias tardias. Penso que isto é perfeitamente lógico, não tem nada de transcendente, entre aspas, mas que, digamos, é compreensível do próprio domínio da sua vivência nos claustros, nos conventos, dentro de um ambiente muito propício a esta transformação que a Isabel acaba por definir, não é? O que é que achas? E não esquecer, de qualquer maneira, que, de facto, desde meados do século XIX, foi publicada, enfim, em Portugal, uma chamada Missão Abreviada. A Missão Abreviada, não é? Do padre Manuel José Gonçalves Couto, uma edição de 1859, no Porto, com o Neil Obstadt, enfim, e, portanto, essa missão abreviada, que, curiosamente, na capa diz que é para despertar os descuidados, converter os pecadores, sustentar o fruto das missões, e é destinado este livro para fazer oração e instruções ao povo, particularmente povo da aldeia. E é muito interessante porque a partir de meados do século XIX, não é? Com essa devoção ao Sagrado Coração, começada com a Santa Maria Alacoque, e que depois, enfim, se vai passando do Sagrado Coração de Jesus para o de Maria, e depois o de Maria acaba por dominar, de tal maneira que devoções ao Sagrado Coração, visões do inferno, o purgatório, a presença do purgatório, a intercessão de Maria sobre o purgatório, tudo isto vem nesta missão abreviada. E esta missão abreviada, portanto, esta formulação da fé católica romana típica do século XIX, não é? Que, enfim, que alguns chamavam ultramontana, não é? E que depois levou justamente o Papa a acantonar-se com o dogma da Imaculada e depois com o próprio dogma da infalibilidade papal, tudo de alguma maneira ligado, faz com que Fátima seja justamente, eu não diria até, às vezes temos aquela visão, enfim, de alguns excelentíssimos historiadores da Primeira República, que efetivamente enfatizavam mais a reação da Igreja Católica à perseguição, etc. Mas eu acho que por trás disso, e pode ter havido perfeitamente, enfim, fenómenos de reação, muito embora em 1917, e não falando das contradições da informação que a imagem ia dando, não é, sobre guerra e Rússia, etc., nem indo por aí, mas a verdade é que o que estava pronto naquele momento, naquele início do século XX, era esta devoção ao Sagrado Coração.
que está ligado ao Rosário, ao uso do Rosário. Portanto, o Rosário é essencialmente mariano, portanto, é uma piedade mariana, popular. E está ligada também depois à reparação do coração. Aliás, é interessante que o padre que depois, enfim, acabou por fechar a narrativa, o padre Formigão, que acabou por fechar a narrativa de Fátima, de facto ele criou congregações portuguesas, ainda durante a proibição da Primeira República, na década de 20, ele criou ainda congregações ligadas à reparação. E, portanto, isto começa a estar tudo ligado. Quer dizer, o que acontece em 1917, e nem me vou pronunciar sobre, enfim, as questões da aparição ou visão, ou o que quer que seja, não quero ir por aí, fazendo a análise justamente da própria evolução, que tipo de piedade é que vai permitir que aconteça o que terá acontecido, que é justamente a criação de uma nova religiosidade, de uma nova forma de piedade, fruto de tudo isso que se vinha desenvolvendo de uma forma muito direta desde o século XVII, de uma forma mais longínqua desde finais da Idade Média, e, portanto, é isso que vai desembocar em Fátima. Título só de exemplo, ainda há uns dias, procurando uma imagem sobre o Pentecostes, comemorado há poucos dias, não é? De facto, tive que ir, enfim, até ao século XII, a partir do qual Maria, de repente, aparece no meio dos apóstolos. Sim. Até ao século XII, dificilmente se encontra uma imagem em que Maria porque está no meio dos apóstolos, referência, porque não há nenhuma referência na Escritura a que Maria estivesse junto com os apóstolos. Podia ter estado, mas de facto não há. E, portanto, mas torna-se uma figura muito central nas interessante. representações de Pentecostes. E passa a ser o centro do próprio Pentecostes. Os apóstolos normalmente colocados à volta, mas no centro está a Virgem. E, portanto, é exatamente, de uma forma muito direta, desde o século XVII, portanto, a Igreja Católica pós-Trento, que precisava de manifestar claramente, não é, a sua separação com o protestantismo. Pedro Canísio, o jesuíta, formula a grande resistência dogmática, não é? Enquanto que do lado da Reforma, Martin Chemnitz, do lado dos jesuítas, o Pedro Canísio, e, portanto, era preciso essa ruptura. O marianismo vem também através dos jesuítas, de uma forma muito, muito direta. Não só os dominicanos da origem. Da Rússia durante a sua fase de vida na Galiza. E por isso, digamos, o que acontece em Fátima, do ponto de vista teológico, na minha visão, é exatamente o desembocar natural de um desvio que já vinha acontecendo, não é? Um desvio teológico e, portanto, que vinha criando uma piedade popular paralela às formulações dogmáticas. Ao longo do século XIX, as próprias formulações dogmáticas e a aprovação de festividades, nomeadamente relacionadas com o Sagrado Coração, pelos Papas, acabam por tornar hoje o culto mariano o culto católico romano por excelência. De tal forma que hoje, enfim, muitas igrejas já não têm mesmo o próprio crucifixo no altar. Algumas têm, pura e simplesmente, uma imagem das novas imagens, portanto, uma Virgem sem Cristo, o que do ponto de vista da fé cristã não existe. A Virgem existe com Cristo, desde Éfeso e desde as Escrituras, naturalmente, mas Éfeso afirmou a Virgem com Cristo, é aquela que transporta Deus, e, portanto, o que hoje surge, e é essa a visão, de facto, luterana, é essa visão que se construiu e acabou por ir desembocar em 1917 com, enfim, o fenómeno de Fátima, como pouco tempo antes tinha sido em Lourdes e por aí fora, enfim, outros fenómenos que entretanto vão existindo e continuam a existir por aí fora, não é? Enfim, na Polónia, Brasil, por aí fora, enfim, os grandes santuários marianos. É uma outra forma de religiosidade. Já não é o cristianismo tradicional, bíblico, histórico, dos grandes concílios. É uma outra formulação. Para antecedentes muito longínquos. E nos quais entraram, e nesse sentido, corretamente afirmado há pouco, elementos exteriores, pagãos, etc. Sim, não é? Sim. Há aqui um pensamento mágico, não é? Que preside todas estas formulações e reformulações culturais, não é? Populares. Não deixa de ser uma interessante coincidência ouvirmos estas reflexões sobre Maria de um pastor luterano, no ano em que, além do centenário das aparições de Fátima, também se assinalam uns 500 anos Exatamente. do momento em que Lutero
afixa, enfim, as suas teses. Nós estamos quase a terminar, apesar de tudo, aqui só, enfim, a jeito de provocação à Isabel, falávamos da evolução da imagem, da própria evolução da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que para lá de ter que corrigir essas primeiras descrições iniciais, vamos depois vê-la também ser muito simplificada, porque de início as primeiras representações, para já não falar dessas questões, tem muitas pregas e depois começa-se a tornar uma imagem muito linear, muito limpa, muito. Podemos esperar novas evoluções nas representações de Maria? Eu creio que se a arte ocidental tem uma característica é a sua perpétua evolução, ou seja, enquanto o mundo oriental e, sobretudo, dentro do cristianismo ortodoxo, segue o modelo, porque acredita mesmo que foi, por exemplo, São Lucas que pintou o primeiro retrato de Maria. Portanto, não há necessidade de mudar, seja o que for. A Igreja já ocidental e nos seus diversos segmentos, nos seus diversos ramos do cristianismo, fez alterações, algumas somente estéticas. Portanto, é perfeitamente plausível acreditar que sofrerá ou terá, meramente, sem qualquer tipo de sofrimento, terá uma evolução. Acho isso plausível e natural também. Obviamente mantendo certos pontos que devem, creio, continuar os mesmos. Por caso contrário, não a conseguiremos identificar mais, de facto, como Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigada. Joaquim, estão aqui a dizer que estamos mesmo em cima da hora. Agradeço-vos a presença, a Isabel Bastos, ao Artur Vilares. Joaquim, agradeço uma vez mais e ameaçamos voltar no próximo mês, não é? Até lá, estejam atentos à programação do Porto Canal. Muito obrigado.